Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com a caixa preta do BNDES. A nossa série especial mostra hoje a República Dominicana, que recebeu nos últimos anos diversas obras de infraestrutura. Boa parte dessas construções foi feita com financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os repórteres Lúcio Sturm e Edgar Luqueta investigaram o empréstimo de dinheiro brasileiro para gerar emprego, riqueza e desenvolvimento longe daqui, lá no Caribe. Uma multidão nas ruas marchando contra o governo. Cartazes exigindo investigação rigorosa e o fim da corrupção e da impunidade. As cenas vistas na República Dominicana em janeiro deste ano lembram os protestos no Brasil contra o governo Dilma Rousseff. Pode ser difícil de acreditar, mas tanto aqui quanto lá, as manifestações populares têm uma forte ligação. No centro dos escândalos de corrupção estão as mesmas construtoras brasileiras e o dinheiro que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, empresta para obras de engenharia em outros países. Que se identifiquem os sobornados. Funcionários, políticos, empresários, quem seja. Distrito Colonial de Santo Domingo, capital da República Dominicana. É o lugar onde Cristóvão Colombo aportou quando descobriu a América. 500 anos depois, foram as construtoras brasileiras que encontraram aqui uma terra de oportunidades. O país caribenho de águas quentes e cristalinas é um paraíso para turistas e também para empreiteiras. Tem muita obra por fazer e governo disposto a investir em infraestrutura. As relações do ex-presidente Lula com Leonel Fernandes, que governou a República Dominicana por 8 anos, foram fundamentais para abrir as portas da ilha às construtoras brasileiras. De 2003 a 2015, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão foram responsáveis por 22 grandes projetos de obras públicas no país, todas com financiamento do BNDES. Os contratos somam quase 2,5 bilhões de dólares, ou seja, quase 8 bilhões de reais. Dinheiro brasileiro, que poderia ter sido investido no Brasil e gerado empregos para os brasileiros. A construtora Odebrecht abocanha a maior fatia do bolo. Ganhou 18 projetos de obras públicas, de energia a transportes, de saneamento a mobilidade urbana, na capital, no interior e até na praia. Aquela é a maior obra em construção hoje na República Dominicana, a usina termoelétrica de Punta Catalina. Um projeto de 2 bilhões de dólares. Uma das empresas envolvidas na construção é brasileira, a Odebrecht. Um mega projeto na praia de Nizal, iniciado em 2009. Uma usina movida a carvão, com capacidade para fornecer energia a dezenas de cidades. Gerou mais de 7 mil empregos até hoje. A construtora baiana venceu a licitação para fazer 1/3 da obra. Pagamento feito pelo governo dominicano via financiamento do BNDES. Para Antônio Almonte, parlamentar da oposição, tudo isso só foi possível graças às relações políticas. A técnica utilizada pela Odebrecht, a princípio, foi o aliciamento de funcionários, pagando-lhes suborno e depois, sobretudo, nos últimos 6, 7 anos, a influência e a participação direta do ex-presidente Lula conosco foi muito grande. A influência e a participação direta do ex-presidente Lula para nós ha sido muito grande. A partir dos governos Lula e Dilma, os financiamentos do BNDES impulsionaram a Odebrecht mundo afora.
A situação muda quando a própria Odebrecht assume na justiça americana ter pago quase 800 milhões de dólares de propina em 12 países, incluindo a República Dominicana. Agora, a obra da usina entrou na mira da polícia e da imprensa. A República Dominicana ha sido señalada por la constructora brasileña. Com as denúncias contra a Odebrecht, praticamente todas as obras da empreiteira no país estão sob suspeita. E a lista é longa. A maioria já foi concluída. Esta é a principal estrada da República Dominicana. Liga a capital à região turística de Punta Cana, no leste da ilha. A ampliação e modernização desta rodovia foi mais uma obra da Odebrecht por aqui, com financiamento de dinheiro brasileiro. São 250 quilômetros de asfalto numa região de natureza exuberante. No site da construtora, a obra, inaugurada em 2012, é classificada como a mais importante para a indústria do turismo dominicano. Esta outra estrada de 150 quilômetros, ligando Sabana de la Mar a Bávaro, também em região turística, custou 185 milhões de dólares, ou 570 milhões de reais. Saiu do papel por meio da mesma engenharia financeira. Construção Odebrecht, financiamento BNDES. Quando a gente circula por Santo Domingo, a coisa mais fácil é encontrar obras feitas pela Odebrecht. Esta autopista, que funciona como um anel viário da capital, é mais um legado da construtora brasileira por aqui. 20 quilômetros de pista, 4 viadutos, milhares de carros por dia. A autopista ficou pronta em 2013 e custou 49 milhões de dólares, 151 milhões de reais. O diretor desta ONG, que combate a corrupção na República Dominicana, acha que a Odebrecht deveria ser expulsa do país. Essa empresa internacionalizou a corrupção e, sobretudo, colocou mecanismos muito sofisticados para poder manter uma estrutura que pudesse operar em outros países, no caso a República Dominicana, durante mais de 10 anos em 3 governos diferentes. Outra obra sob investigação é esta represa construída pela Andrade Gutierrez para abastecer produtores rurais da região oeste do país. Uma obra de 250 milhões de dólares, 780 milhões de reais. A barragem, também financiada pelo BNDES, foi inaugurada no ano passado pelo atual presidente Danilo Medina. Que venha o setor externo. Danilo Medina está no 2º mandato. As 2 campanhas eleitorais vitoriosas foram dirigidas por um publicitário bastante conhecido no Brasil, João Santana, o mesmo marqueteiro dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Santana e a mulher Mônica Moura tiveram a prisão decretada pela Operação Lava Jato justamente quando estavam na República Dominicana. Voltaram ao Brasil, ficaram 6 meses presos. Admitiram ter recebido pagamento de Caixa 2 da Odebrecht no exterior, por campanha eleitoral feita no Brasil. Os 2 pagaram fiança de 31 milhões de reais e agora negociam um acordo de delação premiada. No país caribenho, a suspeita é que o mesmo esquema de corrupção investigado no Brasil tenha se repetido, inclusive com os mesmos personagens e as mesmas empresas. Esse aqui é um exemplo de que, para as construtoras brasileiras, o clima nesta ilha caribenha mudou e muito. São dominicanos assinando um livro, um manifesto contra a corrupção e a impunidade. Os ativistas já coletaram 300 mil assinaturas nas principais cidades do país. Querem investigações independentes e punição aos corruptos. Estamos exigindo como cidadãos que se tornem públicos os nomes dos corruptos, que devolvam o dinheiro roubado e que sejam condenados, que se cumpra a lei. Com os 8 bilhões de reais financiados pelo BNDES na República Dominicana, daria para investir muito em saúde. Para equipar um leito de UTI, precisamos de cama, respirador, monitor,
e outros equipamentos. Tudo isso sairia por R$90 mil. Veja só então a conta final. Com os 8 bilhões, seria possível instalar 88 mil novos leitos de UTI no Brasil. É só uma comparação, já que não se pode voltar atrás. É chocante porque envolve cifras milionárias, mas necessária para que se saiba onde foi parar parte do dinheiro dos brasileiros. Em nota, a Odebrecht informa que está colaborando com a justiça, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A empreiteira Queiroz Galvão foi procurada, mas preferiu não se manifestar. A assessoria da ex-presidente Dilma não respondeu os e-mails enviados pela nossa produção. O ex-presidente Lula voltou a afirmar que os empréstimos concedidos pelo BNDES são decisões técnicas tomadas por dezenas de analistas do banco e do mercado que avalizam e dão garantia às operações. Por e-mail, o BNDES informou que não financia as empresas ou obras em outros países e nem realiza remessas de recursos ao exterior. Os contratos de financiamento são estabelecidos entre o BNDES e os importadores no exterior, que geralmente são os próprios países onde estão sendo erguidos os projetos. Luciano Coutinho, presidente do BNDES entre 2007 e 2016, disse que os financiamentos são feitos com desembolsos em reais e no Brasil, e que todos os empréstimos têm um seguro de crédito com dinheiro do Fundo de Garantias às Exportações.